Meus prezados irmãos na caridade de Cristo e no amor do Imaculado Coração de Maria, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Meus caros e bons irmãos, desde há uns 3 dias eu tenho sido interrogado muito, tanto no meu telefone particular, de ação pastoral, de trabalho pastoral, como no WhatsApp, que eu me pronuncie sobre a decisão do prefeito de Aracati de fazer um carnaval na Sexta-feira Santa. E foram tantos os pedidos, irmãos, que eu estou aqui para isso. Uma coisa que nós precisamos entender de pronto: o senhor prefeito de Aracati, ele é protestante, ele é evangélico. Ele foi no passado um fervoroso católico, né? Nós o conhecemos. Depois ele abandonou a fé e transformou-se em um filho de Martinho Lutero. Então, o que o senhor prefeito quer é atingir o catolicismo, né? Ele quer debochar da fé dos cristãos católicos. E certamente, com seu conselho de igreja, decidiu a melhor ocasião é a Sexta-feira Santa. Então, isso é um assunto mais para o nosso bispo do que para nós fiéis. Você pode fazer 1000 ligações para a prefeitura, eles vão dizer a sua ligação. Acontece que Dom José é um homem muito prudente. Dom José não age pelas emoções, pelo tititi, por qualquer coisa que apareça, né? Nós temos experiência que o senhor arcebispo vê os dois lados da moeda. Por certo, o senhor arcebispo já deve, com os bispos auxiliares, ter pensado num procedimento, nem que seja um pronunciamento. Uma segunda coisa que nós devemos entender, e muito fortemente, é que Deus está acima de uma situação dessa. Um carnaval na Sexta-feira Santa não ofenderia diretamente a Deus, ofendido todos os dias da semana. Mas é uma afronta, sim, à fé de todos os cristãos. É uma afronta à piedade cristã tradicional de todos aqueles que na Sexta-feira Santa estão compungidos, estão constrangidos, estão sofrendo pelo memorial da paixão e morte do Senhor Jesus. O padre Antônio Furtado, este grande servo de Deus, esse apóstolo que não tem medo de dizer a verdade, ele foi muito feliz na sua homilia, onde ele denuncia a maldade, não é? A frieza, a ação do mal em fazer um carnaval. Nós devemos, na verdade, nos ater ao fato de que a nossa religião está sendo combatida. Nós vemos aí o padre da canção nova, o padre Augusto, não é? Proibido de pregar. Olha o que estão fazendo com a igreja no Brasil. Então nós estamos vivendo as realidades, digamos assim, que nos alertam sobre a volta de Jesus. Que eu diga a guerra da Rússia, que eu diga a consagração da Rússia no dia 25, a necessidade da consagração da Rússia no dia 25 como um pedido de Nossa Senhora, e agora de uma forma tão forte que serão os 2 papas, o Papa Emérito, Bento XVI, nosso pai tão querido, e o Papa Francisco, esse apóstolo de vanguarda. Então eu penso que o senhor prefeito de Aracati, guardando o devido respeito à sua função de prefeito, de pessoa, deveria pensar no cristianismo, porque ele é evangélico. E um evangélico, ele sabe que mesmo não sendo católico, a Semana Santa pensa nisso, na paixão e morte de Jesus. Vocês já notaram que quando é Natal para o católico, é Natal para o evangélico? Quando é Páscoa para o católico, é Páscoa para o evangélico, com exceção da Testemunha de Jeová, dos Adventistas do 7º dia e da Igreja dos Mórmons, porque não são cristãos, né? São neo-judeus, não são cristãos. Então, o que nós temos que fazer é rezar, e quem puder entrar em contato, conhecer a família dele, que não faça isso, né? Porque se a prefeitura está pensando no lucro, há um desperdício espiritual e um agravamento dos fiéis cristãos católicos. Agora eu termino dizendo, se você é católico de verdade, se você não é católico IBGE, você sabe o que é o católico IBGE? É quando o rapaz ou a moça pergunta do IBGE, aquela pesquisa, qual a religião? Bota aí, católico. Por que a senhora é católica? Porque eu nasci no Juazeiro. Por que é católico? Porque eu moro na rua da igreja.
Porque é católico. Papai era, mamãe era, minha avó era, todo mundo era. Esse é o católico IBGE. Mas se você é católico verdadeiro, você não vai para o Carnaval de Aracati. Concorda? Se você vive realmente a sua fé, você vai ver isso como uma afronta brutal à sua fé e ao seu batismo. Aquele que se diz católico e está dizendo, eu não estou nem aí, você não é católico. Você é um frequentador de missa. É como o povo diz, né? Eu vou assistir a missa. Quando você escutar uma pessoa dizer isso, eu estou indo assistir a missa das 5, eu estou indo para assistir a missa da noite, você já sabe, não é católico de verdade. Católico de verdade não diz isso, estou indo assistir. Não é teatro, não é peça. Eu estou indo participar da Santa Missa. Eu estou indo participar da Eucaristia. Então, Padre Antônio Furtado, o senhor não precisa dos meus parabéns, mas eu quero dar, porque o senhor é um homem muito corajoso. Eu admiro muito a sua ousadia, o seu profetismo, vindo, claro, do carisma Shalom, que já está verdadeiramente a nível de mundo, provocando a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aguardar o senhor arcebispo, que, como eu disse, é um homem muito prudente. Mas eu acho que eles irão se pronunciar sim. E você reze, converse com amigos, converse com familiares. Se puder, telefone ao senhor prefeito de Aracati. Novamente eu digo, com todo o respeito possível, porque há um limite para o respeito. O que é? Aqui no Ceará há um ditado que vocês dizem: o seu direito de estender o braço termina quando começa o meu nariz. Então, se o senhor prefeito, por ser protestante e evangélico, está querendo atingir a fé católica num dia tão sacro a nível de mundo, aí a gente deve ir até ele. E deve ter telefonemas respeitosos, deve ter e-mails respeitosos, mensagens respeitosos, porque afinal de contas ele é uma autoridade. Mas esse respeito ele tem um limite. Qual? A dignidade da igreja e da sua sagrada liturgia. Então eu quero dizer às pessoas que me telefonaram, mandaram e-mails, mandaram mensagem, postaram, telefonaram para o meu telefone pastoral, para o meu telefone WhatsApp, que o que eu tenho que fazer é o que todos nós temos que fazer: rezar e esperar que o nosso bispo e os nossos 2 bispos auxiliares, quem sabe os bispos de todas as dioceses, mandem uma carta ao senhor prefeito dizendo que isso é demais. Porque se ele queria fazer carnaval, por que ele não decretou carnaval em Aracati nos dias do carnaval? Não é certo? Por que fazer isso na Sexta-feira Santa? Então eu me lembro que no carnaval, antes da pandemia, a Assembleia de Deus mandou fazer um grande churrasco de um boi para debochar dos católicos. Vocês lembram dessa história? Pois bem, ficou feio para a igreja Assembleia de Deus, que é tida como uma igreja séria, Ficou feio para eles, porque os comentários a nível de Brasil, de América e de mundo foi de depreciação de terem feito um churrasco de um boi para ofender os católicos. A Assembleia de Deus, que até então é considerada uma igreja séria, Então, eu digo a você, vamos esperar Dom José Antônio. Se você puder ligar para a cúria, para a diocese, falar com as irmãs que são atendentes, com os leigos e leigas que ali atendem. Mas Dom José é um homem muito prudente. Ele não entra de cabeça em nada. Ele pensa, reflete, tem os 2 lados da moeda e depois diz o que pensa. Assim também os padres que trabalham com ele. Mas que é um caso grave, Senhor prefeito, nós católicos estamos muito tristes com o senhor, porque eu acredito que quem elegeu prefeito foi a maioria católica, porque evangélico não tem número suficiente eleitoral para lhe colocar na prefeitura. Quem lhe botou lá foram os católicos. Respeite o voto de quem colocou o senhor. Faça uma sondagem para saber quem foi que lhe colocou lá. Foram eleitores católicos, na sua maioria. E o senhor é nosso irmão na fé. O senhor é protestante, mas o senhor é nosso irmão em Cristo, Então, volte atrás, e o senhor será um homem honrado, respeitado, aplaudido por conta de quê? Da dignidade, não de prefeito, de um cristão evangélico. Eu acho que essa é a atitude. Fazer afrontas à religião dos outros hoje é crime, está na Constituição, capítulo 5, e sobretudo quando isso é coisa de reunião, isso é coisa formada, isso é coisa organizada.
Tá aí, a igreja de Santa Edviges, entrou um senhor lá, enlouquecido, quebrou a imagem belíssima de Santa Edviges, que estava ali. E quando a polícia perguntou por que ele tinha feito isso, ele diz: imagens não servem para nada. Quando foi que você ouviu dizer que um católico invadiu um templo evangélico para quebrar alguma coisa? Quando foi que você ouviu que um católico entrou num centro espírita ou de umbanda? Pelo menos a nível de jornal, de noticiário, nós não temos. Então está lá o prejuízo, mas acima de tudo o prejuízo moral e espiritual, uma imagem belíssima de Santa de Virgem, que por certo será restaurada, que por certo o pároco haverá de dar um jeito, mas o que fica é a ferida, né? O desrespeito, o desmando, essa coisa de afrontar o católico. E não adianta, meu irmão. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu. Preste atenção, é a palavra de Deus. Aqui não é Ellen G. White, o grande conflito. Aqui não é doutrina e convênio dos mormons. Aqui não é sentinela da torre de vigia, é palavra de Jesus. Eu te darei as chaves do reino do céu. Você sabe o que significa isso? Procure ver o que significa isso. O que tu ligares na terra, Pedro, será ligado no céu. Mas o que você desligar na terra, Pedro, será desligado no céu. Pelo amor de Deus. Será que se nós lemos isso, nós não entendemos que Jesus está fundando uma igreja? A sua igreja? E está deixando um legítimo representante? Será que nós não entendemos? A nossa mente é tão torpe, a nossa mente é tão cega, que nós não estamos entendendo. Olha, eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus não disse isso para Moisés, Abraão, Jacó, Filipe. Jesus não disse isso para Ananias, para Isaías, Jeremias. Jesus diz isso para São Pedro. Então, firmado na autoridade da igreja, nós esperamos que o nosso arcebispo se pronuncie sobre isso, e eu penso que o senhor prefeito, não constrangido por católicos pressionados, mas em respeito a todos os cristãos, inclusive do grupo dele, que são os evangélicos, vai voltar atrás. Um abraço e as orações frequentes do irmão Emanuel Maria. Lembrem-se, fidelidade acima de tudo, antes morrer que trair a nossa fé católica.